Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? E no verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Amém. Você já se sentiu alguma vez com o coração apertado, com a mente confusa, com a alma inquieta em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia muitas vezes pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos transmita paz. Essa foi exatamente a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos atrás. Eles haviam acabado de ouvir palavras difíceis. Uma traição estava prestes a acontecer. Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Então eu quero que você imagine, ou tente imaginar, o sofrimento dos discípulos, a tristeza, a esperança frustrada de um reino terreno que eles esperavam. É nesse cenário de um mau presságio, de que algo ruim vai acontecer, sabe? É nesse cenário que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou, focando em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos. Declaração que nos dá direção, sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento nessa noite, para que a gente compreenda a grandeza da revelação aqui dessas palavras. Bom, só para a gente contextualizar, Jesus estava naquele momento prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Essa aqui era a sua última mensagem aos discípulos. Uma mensagem que Jesus deu a eles na tentativa de prepará-los para o que estava por vir. A angústia era tanta que no capítulo 13, um capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, nós podemos dizer assim, Pedro prometeu dar a vida por Jesus. Mas quando Pedro disse essas palavras, ele recebeu uma palavra dura de Jesus, dizendo que ele, Pedro, negaria o Mestre 3 vezes naquela mesma noite. Então, com certeza, a confusão, a perplexidade e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, que iria instalar um reino glorioso ali mesmo, libertando Israel do domínio romano. Essa era a ideia dos discípulos. Só que agora, Jesus falava
que ia embora. Então ele estava, com essas palavras, frustrando as expectativas dos discípulos. E aí, diante de um grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus faz é tentar acalmá-los. Não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz assim: creiam em Deus, creiam também em mim. Olha que interessante, irmãos. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus. Para uma pessoa pedir que creiam nela da mesma forma que creem em Deus, se ela não for Deus, isso aqui seria o quê? Idolatria. Jesus se apresenta como o próprio Deus aos discípulos e diz para eles confiar nele. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que os discípulos não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Presta atenção. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu próprio cubículo ali. Essa é uma figura de linguagem que Jesus usou para dizer que há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o centro do universo, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda coisa que ele falou: vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui, muitas vezes, ela é interpretada de uma forma equivocada. A gente pensa assim, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir fisicamente um lugar para nós. Só que a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Ele foi abrir o caminho. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, por sua paixão, por sua ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Aleluia. Terceira coisa que Jesus falou: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz aqui uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado para nós o Espírito Santo, a referência mais forte aqui é a sua segunda vinda. A vinda dele que será gloriosa, que será pública, quando ele virá para ficar conosco para sempre. Então, perceba aqui a ligação. Ir para a casa do Pai é o mesmo que estar com Jesus. É a presença de Jesus que faz o céu ser o céu. E a quarta coisa que ele disse: para que onde eu estou, vocês estejam também. A promessa final e mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Esse era o consolo para os corações angustiados dos discípulos. E esse é o nosso maior consolo nos dias de hoje. Essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. Paulo iria dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo
um peso de glória eterno. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora nós possamos experimentá-lo hoje ainda. Amém? Entenda isso. A nossa esperança está no futuro. A sua morada é no futuro. Mas você pode experimentar hoje o consolo, a esperança, o renovo, a restauração de Deus. Mas ter os olhos no futuro nos ajuda a viver como peregrinos nesse mundo, sem que a gente se encante demais com as coisas passageiras que esse mundo nos oferece, os bens materiais, propriedades, fama, sucesso, reconhecimento, títulos, realizações pessoais. Tudo isso pode ser conquistado, sim, mas não se encante com essas coisas, porque todas elas são passageiras. Nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa neste mundo pode satisfazer plenamente o seu coração, o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo pode nos proporcionar isso. É interessante quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.